Boa noite, é sexta-feira, dia de desacelerar dos compromissos, deixar um pouco de lado aí a rotina da semana e se preparar para descansar e ficar mais perto da família, mais tempo com a família e com os amigos. Coisa boa, não é mesmo? E que bom ter você aqui comigo para bater aquele papo repleto de aprendizado e reflexões sobre a vida, sobre a nossa caminhada por aqui. Agora me conta, alguma vez você já abriu mão daquilo que acredita porque pensou que só deixando de lado o que você defende seria possível conquistar alguma coisa? E eu te pergunto isso porque quantas vezes a gente acaba sendo confrontado ali com situações ou momentos de decisão que colocam em xeque os rumos pessoal da nossa vida, até da vida profissional e familiar também, não é mesmo? E a história de hoje tem tudo a ver com isso. Lucas Boeira é da Polícia Militar e vai estar aqui conosco para contar como tem feito para defender os seus princípios dentro do ambiente corporativo que faz parte. É depois do intervalo, eu te aguardo. Militares têm como características a ausência do medo em correr riscos, são disciplinados, respeitam a hierarquia, se adaptam fácil a diferentes contextos e defendem e têm amor pelo que acreditam. O convidado de hoje é policial militar no Rio Grande do Sul. Lucas Boeira também é formado em Direito e alguém muito dedicado aos estudos. Em busca de crescimento profissional, dentro da PM, ele prestou concurso na corporação. Foi aprovado, estava pronto para iniciar uma nova fase, subir de patente. O cargo muito promissor e o salário, então, nem se fale, viu? R$20 mil para começar. E, além disso, as horas de trabalho seriam apenas pela tarde, de segunda a sexta. Que emprego interessante, hein? E nesse contexto profissional, ele teria mais tempo de qualidade com a família, para a igreja e para os projetos pessoais também. Mas como a vida não é uma constante de boas notícias e apenas de positividade, antes de exercer a função de capitão, Lucas teria que passar por um curso militar durante 2 anos. E mais, ele teria que estar à disposição da academia a qualquer dia e qualquer horário. Eu estou curiosa para saber os rumos dessa conversa, dessa história, e é por isso que a gente trouxe aqui na nossa sala de boas conversas o Lucas Boeira. Lucas, seja muito bem-vindo, boa noite para você. Boa noite. É muito bom ter você aqui, Lucas, para contar um pouco da sua história. Eu quero começar perguntando, né? Você serve ali o 10º Batalhão de Vacário, no Rio Grande do Sul. E o militarismo é uma profissão ali da área de segurança, né? Serviço militar 24 horas. Como é servir a polícia, né? A população através do serviço militar? Trabalhar na polícia é uma profissão que exige muito, não só da parte física, né? Mas da parte psicológica. Porque a gente lida com coisas que as pessoas não gostariam de lidar. Basicamente, quase todo o nosso serviço é resolvendo problemas das outras pessoas, né? Então, a gente trabalha desde problemas com vizinhos, discussões familiares, ocorrências envolvendo violência doméstica. Eu já atendi assalto a banco, assalto a carro forte, homicídio, suicídio, tráfico de drogas. Então, a gente tem um leque muito grande de problemas para a gente ajudar as pessoas. É verdade. E como adventista do 7º dia, eu imagino que deve ter tido muitas trocas de serviço para conseguir guardar o sábado, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi o início da sua carreira em relação a isso. No início da minha carreira, quando eu entrei para a polícia, eu sou filho de adventista, tá? Mas na minha adolescência eu acabei me afastando da igreja, né? E aí quando eu casei, por um milagre de Deus, a minha esposa voltou a frequentar a igreja e eu também voltei para a igreja. E a gente decidiu se batizar. E que eu tomei a decisão a ser fiel a Deus, né, fiz uma aliança com Deus, eu nunca mais trabalhei no sábado. Então, como eu fazia na corporação? Eu trabalhava por escala de 12 por 24 e 12 por 48. Então, eventualmente, eu caía algum serviço no sábado, né, ou na sexta-feira à noite também. Então, eu fazia trocas de serviço com os meus colegas ou conseguia alguma folga. E no começo ali, depois de um tempo, você recebeu uma oportunidade de trabalhar na corregedoria do batalhão, né? Mas para isso teria que fazer algum serviço na sexta-feira à noite. Como é que foi para você receber essa informação, né? Essa notícia, como que você lidou com ela? Polícia militar, existem várias funções, né? Existe o policiamento de rua, que é o que a maioria das pessoas conhece, mas existe também a parte administrativa, que a função seria da tarde.
E em determinado momento da minha vida surgiu a oportunidade de trabalhar na seção de correição do batalhão. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Dei glórias a Deus por isso. Mas eu sabia que na sexta-feira à noite havia operações especiais, né, com o efetivo do administrativo. E quando eu assumi essa função, no primeiro dia, eu me dirigi à sala do meu comandante e fui conversar com ele, né? E eu falei para ele, olha, comandante, olha, major, eu quero muito exercer essa função, né? E vou fazer o meu melhor, vou trabalhar pelo melhor, mas eu não quero trabalhar na sexta-feira de noite nas operações. Eu gostaria que o senhor me dispensasse ou desse oportunidade para que eu exercesse em horário alternativo essas horas da operação, porque o senhor sabe, né? Eu falei para ele, eu sou adventista do sétimo dia, eu sigo os princípios bíblicos, né? E eu guardo o dia de sábado. E a partir do pôr do sol de sexta, eu não gostaria, né, de exercer essa função. Eu falei para ele, o senhor pode me arrumar uma outra função em outro dia que eu estou disposto a exercer. E naquele momento ele me olhou, né? Me olhou, falou algumas coisas para mim, falou que eu deveria refletir sobre a minha vida, sobre a minha vida profissional e deveria fazer uma escolha, né, entre a minha vida profissional e a minha fé. E eu respondi para ele, olha, major, eu escolhi a minha fé, né? Eu estou disposto a exercer a função desde que eu não precise trabalhar no sábado. E ele pensou, refletiu e ele resolveu me conceder o dia de sábado. Então, a partir daquele momento, comecei a trabalhar de segunda a sexta-feira, né? E sem precisar mais ter que trocar serviço ou pedir folga. Então, a minha vida melhorou muito, né, nesse quesito, né? E eu também exerci uma função gratificada lá. Então, o meu salário aumentou e eu também não precisava mais trocar o serviço e nem pedir folga. Que coisa boa, né? Deus foi fiel com você. Agora, você de casa deve estar se perguntando, né? O que é isso, guardar o sábado? Por que isso? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Os adventistas do sétimo dia seguem os princípios bíblicos e na Bíblia diz que o sábado começa no pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. E esse dia deve ser observado, a gente não deve trabalhar, nem fazer com que alguém trabalhe para a gente também. Mas se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre o sábado, eu quero te oferecer aqui esta revista, né, esse estudo bíblico chamado Sábado da Criação. Neste estudo, você vai poder ter mais informações sobre como guardar o sábado, por que a gente guarda o sábado, como que a Bíblia apresenta o sábado, né? O sábado, na verdade, é um memorial da criação, é o dia que nos faz lembrar de que Deus é o nosso Criador. E você pode pedir esse estudo completamente de graça na sua casa, não vai pagar nenhum envio, através do telefone 12 982440077, esse é um WhatsApp, você vai mandar uma mensagem, vai fazer ali um breve cadastro e a equipe aqui da Novo Tempo vai fazer o seu cadastro e vai enviar esse curso bíblico, essa revista inteiramente grátis na sua casa. Se você quiser, pode pedir também pelo nosso telefone comercial 12 21 27 31 21, mas aí é em horário comercial, tá bom? Lucas, eu quero saber o seguinte também, no serviço militar, quando a pessoa não obedece às ordens ali da corporação, acaba tendo uma punição, né? Muitas vezes até uma, digamos, uma prisão, entre aspas, mas dentro da corporação. Como é que funciona isso? Olha, o regulamento disciplinar, né, militar, ele é muito mais rígido do que regras civis, né? Então, por exemplo, algumas transgressões disciplinares, elas culminam, né, tem como sanção a prisão administrativa, né? Por exemplo, se eu cometo uma transgressão grave, como faltar o serviço, a sanção pode ser uma prisão administrativa, né? Então eu posso permanecer preso no quartel por eu ter faltado o serviço. Isso já chegou a acontecer com você, não? Não, comigo não aconteceu, graças a Deus, né? Quando eu falei para o comandante a respeito do dia de sábado, né, e da minha posição, né, ele até comentou comigo, né, que se eu não viesse trabalhar, né, no dia de sábado, se ele precisasse de mim e eu não viesse, ele iria me prender, né? E eu lembro que eu respondi para ele, Major, eu lhe respeito como comandante, como pessoa, como amigo, mas eu não vou abrir mão dos meus princípios. Se a decisão do senhor for me prender, então eu estou à disposição. E como é que foi para você?
em alguns momentos que devem ter questionado a sua fé, talvez até zombado, né? Porque como é uma coisa diferente, que nem todo mundo está acostumado, muitas vezes deve ter sofrido ali um bullying ou alguma coisa do tipo. Como é que foi para você enfrentar isso e estar convicto da sua fé? Olha, dentro da corporação policial militar, a gente precisa estar muito bem fisicamente, emocionalmente e psicologicamente, porque a pressão que é exercida sobre nós não é só do mundo lá fora, mas do próprio regime militar. Então, quando você fala que você é fiel a Deus, que você não deseja trabalhar no sábado, as pessoas sim, as pessoas te questionam, muitas pessoas fazem algumas brincadeiras, algumas pessoas julgam que você está dando alguma desculpa, que você é preguiçoso, né? E os militares estão tão acostumados com o mundo lá fora, com a maldade, que grande parte deles já não acredita mais na bondade das pessoas ou até mesmo em Deus. E como é que foi um apoio da sua família? Você teve sempre o apoio da sua família? Conta um pouco pra gente desse suporte que a gente acaba tendo, né, para conseguir ficar firme na fé. A família é de extrema importância e graças a Deus, eu, minha esposa, meu filho, o restante da minha família, a gente, ao longo dos anos, a gente construiu uma vida espiritual muito bem fundamentada nos princípios de Deus. Então, a minha esposa sempre me apoiou, a minha irmã, a minha mãe, todos me apoiaram em todas as decisões que eu tomei na minha carreira. Tá certo, realmente o apoio da família é fundamental. Mas, gente, a vida do Lucas não é sempre fácil assim, não, viu? Eu tenho certeza que outras turbulências realmente para conseguir permanecer firme nos caminhos de Deus. E a gente vai ver o restante dessa história daqui a pouquinho, depois do intervalo. E eu te espero por aqui. Estamos de volta aqui no Identidade, hoje contando a história do Lucas Boeira, que é soldado da Polícia Militar e durante vários anos precisou ali fazer trocas com seus colegas de trabalho para que ele conseguisse guardar o sábado. Ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e está novamente aqui conectado comigo. Lucas, a sua vida ia tranquila, você estava lá na parte mais administrativa, conseguindo guardar o sábado, mas você estudou Direito também e quis tentar subir ali de patente por conta do seu estudo também, prestou um concurso público, passou, mas aí teve um outro obstáculo, digamos, um outro desafio com relação ao sábado, não é mesmo? Conta pra gente esse segundo capítulo aí da história. É verdade, Gabi. Então, eu estava numa situação tranquila, em que eu não precisava mais realizar trocas ou pedir folgas, mas eu havia estudado e eu almejava crescer na minha carreira, né? Então, eu prestei concurso para o cargo de capitão da Polícia Militar e eu fui aprovado, né? Fiquei muito bem classificado, graças a Deus. E no início do ano de 2022, eu fui chamado para iniciar o curso, né? Porque não basta você ser aprovado. Após você ser aprovado, você tem que fazer um curso de formação que tem a duração de 2 anos. E esse curso, ele acontece na Academia de Polícia Militar, lá em Porto Alegre. Eu lembro que eu fiquei muito ansioso porque eu sabia que seria difícil, né? Porque durante um curso militar, a gente está à disposição 24 horas e a gente não tem direito a folgas porque você tem 24 horas à disposição da academia. E o que acontece? Então eu fiquei um pouco ansioso, mas eu havia conversado com minha esposa e sabia que seria difícil. E eu tomei posse nesse cargo uma quinta-feira de manhã. E na sexta-feira de manhã eu iria me apresentar na academia. E eu sabia que sexta-feira à tarde ocorreria o pôr do sol e seria sábado. Então, no primeiro dia, eu já seria aprovado a respeito do sábado. E como é que foi para você esse primeiro dia, então? Você estava ansioso, estava preocupado, mas conta efetivamente o que aconteceu. Quando eu saí de Vacaria e fui a Porto Alegre, eu já havia tomado a minha decisão, né? Só que eu havia conversado com a minha família e com Deus. Se fosse a vontade de Deus, eles iriam me liberar no sábado. Então, na sexta-feira de manhã, a gente se apresentou cedo e a partir daquela sexta-feira, iria se iniciar a semana de adaptação. Porque muitas daquelas pessoas que ingressaram no cargo de capitão, alguns não eram militares ainda, eram pessoas civis. Então, eles iriam ser iniciados na vida de caserna, né? Ser incluídos no mundo militar. Então, as atividades começaram, eu recebi um número, foi designado a um pelotão específico, né? A partir daquele momento, o meu nome era Aluno Oficial Boeira, e as atividades começaram. E eu, ansioso, passou a manhã, né? E se aproximou o meio-dia, né? E já era 1h da tarde. E eu já havia manifestado a intenção de conversar com os responsáveis, né?
pelo curso, pela coordenação ou com o comandante da academia. E Ocorre? nessa conversa, como é que foi aí? Aí que está. A gente ainda não havia almoçado, era mais ou menos 1 hora da tarde. E o subcomandante da academia, ele pede para mim sair de forma, né, do pelotão. Eu saio de forma e ele me retira para um lugar para a gente conversar. Próximo da tropa. Enquanto a tropa estava em forma, a gente começou a conversar. E ele falou para mim: olha, Lucas, a gente já tem conhecimento do teu caso, eu estudei o teu caso, procurei alguma alternativa para te ajudar. Essa é a minha intenção. Mas, infelizmente, aqui não é serviço militar obrigatório. Aqui é um concurso público e você está aqui porque você quer. A gente está com falta de capitães do Estado, a gente precisa de você aqui, a gente quer você aqui. Mas, infelizmente, não há como eu te liberar nas atividades da sexta-feira à noite ou do sábado, enquanto todo o restante da tropa está realizando atividades. Então, nesse momento, você vai ter que escolher se você quer ser capitão da brigada ou você quer ser fiel à tua fé. E você escolheu continuar firmes nos caminhos de Deus e abriu mão, né, desse concurso, né? Não tomou posse desse novo cargo que você teria, inclusive, uma remuneração muito melhor do que você tinha antes. Como é que foi para você fazer esse desligamento, né? Dar essa notícia? Como é que você voltou para casa? Como é que estava o seu coração em relação à sua decisão? Eu confesso para ti, Gabi, que a gente fica nervoso, sim, né? Quando você é colocado numa situação de prova, é aí que você consegue perceber aonde está o seu coração, aonde está a sua fé. E naquele momento que ele me fez essa pergunta, eu respondi para ele, o capitão Altafini, eu respondi para ele: capitão, eu fui fiel a Deus, né? Desde que eu tomei a decisão de me batizar, e dentro da polícia militar eu guardei o sábado. Eu não vou abrir mão da minha fé do sábado por causa de um salário maior, por mais que seja 20 mil reais, e nem por causa de um cargo. Se é esta a sua decisão, né? Então eu solicito que o senhor faça o meu desligamento do curso, né? E me reapresente no meu batalhão de origem, porque eu já havia tomado posse no cargo. Mas, então houve o desligamento do curso e eu me reapresentei no meu batalhão. Na outra semana eu me apresentei novamente como soldado. Só que voltar para casa, voltar para o meu batalhão, isso assustou muito as pessoas. Eu digo para todos que estão me ouvindo que as pessoas ficam escandalizadas quando alguém abre mão de um salário tão alto, quanto um salário de 20 mil reais, como de um cargo tão alto quanto de capitão da Brigada Militar. E algumas pessoas me elogiaram, muitas ficaram assustadas, alguns me criticaram, mas a minha família, ela me apoiou. E nesse momento eu me lembro da história de 1 Samuel 15, né? Onde Samuel fala: é melhor obedecer do que sacrificar. E esse é um dos textos bíblicos que mais marcou minha vida, porque a gente muitas vezes é colocado em situação que a gente precisa escolher ser fiel a Deus ou sacrificar. E eu digo para vocês que ser fiel a Deus é muito melhor. É verdade, Lucas. Olha, uma história bonita, impactante, porque realmente não deve ser fácil abrir mão, né, de uma carreira promissora e voltar para o batalhão anterior. Realmente não deve ser fácil, mas Deus esteve contigo. E para saber um pouco mais sobre como é essa realidade, para falar sobre a liberdade religiosa que a gente tem hoje por viver num país laico, a gente vai conversar agora com o Dr. Luíde Braga, ele que é o responsável, né, pelo escritório jurídico da Igreja Adventista em toda a América do Sul. Eu quero dar boa noite, então, para o doutor Luíde. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Olá, Gabriela. Olá, Lucas. Eu queria já começar dizendo que eu estou triste de você não ter nos procurado antes, viu, Lucas? A gente teria te ajudado com muita alegria. Hoje nós temos, Gabriela, uma equipe grande de advogados e eu queria aproveitar em primeira mão dizer para todos os jovens fiéis como o Lucas, né, que estão sem dúvida alguma recebendo a bênção do sábado, que a nossa equipe está à disposição de vocês, não há nenhum custo, né? A equipe dos advogados da igreja estão à disposição para esses casos de liberdade religiosa, para ajudar. O caso do Lucas é mais comum do que o que a gente imagina. Nós temos muitos jovens aqui e eu gosto de me envolver pessoalmente em alguns desses casos. O caso do Lucas, ele é um caso emblemático. Por que ele é um caso emblemático? Porque ele envolve a questão militar, né? Ele envolve segurança. E essa questão do militar, a questão do médico, a questão do enfermeiro, a questão do bombeiro, ela precisa de um esclarecimento para as pessoas. Porque as pessoas pensam assim, tá, e se eu precisasse
do capitão Lucas num assalto? E se minha casa estiver pegando fogo e eu precisar de um capitão do Corpo de Bombeiros? E se eu tenho um infarto no sábado e precisa de um médico adventista? Então, é importante esclarecer para as pessoas que nesses casos de emergência, de urgência, de necessidade, nós estaremos lá para ajudar. No caso específico que nós estamos falando aqui, nós estamos falando aqui exatamente de uma impossibilidade de ser um curso de formação. Não é uma necessidade que se precisava dos méritos do trabalho do Lucas. Então, a ignorância do capitão com relação a esse entendimento foi que fez com que o Lucas tivesse esse prejuízo. O capitão precisava saber de que o Lucas jamais faltaria ao desafio de capitão diante de uma necessidade da sociedade que ele atende. Uhum. Nesse caso específico, o que o Lucas não trataria era dos interesses próprios dele no curso de formação. Quando a gente consegue fazer com que os líderes militares entendam essa diferença, ou conseguimos fazer com que o judiciário entenda essa diferença, a gente consegue sempre ajudar os jovens que precisam passar por isso. Então, é muito importante deixar isso claro, separar o que é a necessidade da sociedade desses profissionais adventistas do curso de formação. Ele disse claramente, isso aqui é um concurso, realmente, por ser um concurso, por ser uma questão financeira, por ser uma questão de interesse próprio do Lucas, a gente separa as coisas quando é o interesse da sociedade. Nós temos hoje muitos militares adventistas que são fiéis à corporação, que são exemplos na corporação e que, lógico, em caso de emergência, estarão ali. As pessoas precisam entender o significado do sábado. E o que acontece muito, Gabriela, Lucas e todos que estão nos assistindo, é uma ignorância das pessoas com relação ao que é a guarda do sábado, segundo os ensinamentos bíblicos e as orientações e esclarecimentos. Então, hoje nós temos toda uma base jurídica para fazer isso, nós temos mandados de segurança preparados para isso. Um testemunho como o do Lucas pode ecoar por décadas, trazendo bênçãos para todas as pessoas que estão envolvidas. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas, Lucas. Parabéns pela sua fidelidade. E da próxima vez, conte conosco, ainda mais para estar junto com você como igreja, como escritório jurídico da igreja, apoiando esse seu sonho. Tá certo, doutor Luigi, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui, porque é importante saber que realmente, como o Lucas aí e outros militares certamente precisarão desse apoio da igreja e a igreja está à disposição. Lucas, para a gente finalizar então, você voltou para a sua corporação como soldado, não foi fácil, foi difícil também, mas você está com a consciência limpa, né, sabendo que fez o que é melhor, o que Deus esperaria de você. Como é que foi aí essa decisão? Estou com a consciência tranquila, voltei para a minha corporação. No primeiro mês que eu voltei a trabalhar no policiamento ostensivo, mas graças a Deus, Deus continua operando em minha vida e novamente, o comandante do batalhão, ele me chama para retornar para a função que eu exercia antes da sessão de correição. Então, atualmente, né, estou trabalhando na sessão de correição novamente, continuo estudando para os concursos e, como o Dr. Luigi falou, eu provavelmente vou precisar novamente porque eu estou aprovado, né? E provavelmente eu seja nomeado nos próximos meses para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E também vai ter um curso. Então, novamente, a batalha, né, pelo sábado vai acontecer de novo. Sim, parabéns, viu, Lucas? Porque você realmente é uma pessoa que merece ter o melhor, né? Deus tem visto isso e está fazendo isso por você. Logo, logo você vai conseguir subir, conseguir crescer na sua carreira, que Deus certamente vai te abençoar. E precisando da ajuda, a Igreja Adventista está à disposição. E para você aí de casa também, viu? Se você precisa prestar algum concurso ou alguma coisa nesse sentido, os estudantes também, a gente viu um grande avanço aí em relação ao Enem também, né? Que as provas antigamente eram de sábado e domingo, agora são sempre aos domingos, a gente consegue guardar o sábado. Então, a gente fica aqui com esse exemplo de que é possível, sim, respeitar a liberdade religiosa de cada um, independentemente da sua fé, tá ok? O programa de hoje fica por aqui, uma ótima noite para você e a gente espera na próxima edição. Se você quiser rever esse e outros programas, é só ir lá no ntplay.com, procurar por Identidade que você vai assistir, tá bom? Até
Até logo. Tchau, tchau.